O Boletim Focus, divulgado nesta semana, já prevê uma Selic perto de 15% no fim do ano que vem. E a inflação, medida pelo IPCA, subindo no patamar de 4,84% no ano que vem. Isso mostra que a desancoragem das expectativas de inflação pode se arrastar ainda por mais tempo, até que o Banco Central consiga convergir as expectativas para o centro da meta, que é de 3%. No último Copom deste ano, o comunicado trouxe uma indicação clara, praticamente um forward guidance, e ele aponta duas novas altas de 1 ponto percentual nas próximas duas reuniões, em janeiro e março do ano que vem. O que pode mudar a rota da Selic é se a economia desacelerar ou se novas medidas fiscais forem anunciadas. Na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já projeta uma desaceleração da atividade a partir do ano que vem. E nesse cenário, a gente tenta entender para onde vai a taxa Selic e até quando ela vai subir. E para isso a gente recebe agora o economista-chefe da Azimuth Brasil Wealth Management, Gino Olivares. Gino, boa tarde. Até onde vai a taxa Selic? 14,75%? 15%? Qual será o máximo dos juros? Boa tarde. Em primeiro lugar, os 14,75% que você menciona é a taxa no final do ano. E, na verdade, se você olha a trajetória dita pelo Focus, ele chega a 15% na quinta reunião, que é na primeira reunião em julho, na primeira reunião do segundo semestre. Então, a taxa sobe consecutivamente até 15% no início do segundo semestre, e aí o mercado projeta que começaria a cair levemente no final do ano e depois continuaria caindo em 2026. Agora, por que estamos falando de 15? Estamos falando de 15 porque o Banco Central já sinalizou que pelo menos até 14,25 ele chega, né? E a numerologia que ele colocou no relatório de inflação, né, mostra que com a precificação que tem no mercado, que é um pouquinho abaixo do que apareceu nesse Focus, ele só consegue entregar a inflação no horizonte relevante chegando a 4%, se não me engano, no segundo trimestre de 2026, e chegaria perto de 3% só em 2027. Então é por isso que o mercado atribui nesse momento uma probabilidade maior de os juros superar os 14,25. Agora, dito isso, o que eu devo dizer é que, enfim, se pensarmos em termos de taxa real de juros, né, estamos falando de uma inflação que no pior momento, em 12 meses, e que vai ser quase todo 2025, vai estar em torno de 5%, um pouco acima de 5%, seguindo a própria projeção do Banco Central. Se as taxas, a Selic chegar a 15%, e fizemos um exercício super simples, descontando a projeção de inflação dessa Selic, estamos falando de uma taxa de juros real de quase 2 dígitos, né? Em torno de 10%. Uma taxa que no passado foi suficiente para trazer a inflação para baixo em situações que eu diria bem mais complicadas do ponto de vista inflacionário do que a atual. Então, vamos dividir a nossa conversa aqui em pelo menos 2 trechos. Falando do ciclo de aperto monetário que a gente vive atualmente, que o Banco Central já deixou muito claro que teremos altas, se nada mudar, de igual magnitude em janeiro e março. O que acontece a partir da terceira reunião neste ano de 2025? As últimas declarações de Gabriel Galípolo apontam qual que pode ser a estratégia a partir da reunião de março. Veja, de novo vou utilizar o próprio relatório de inflação, né? O que vamos ter daqui, se você pega as projeções de curto prazo que aparecem no relatório, né, é que ele projeta que a inflação vai estar rodando em 5% até março. E, aliás, esse é um dos motivos pelo que eu acho que eles quiseram já antecipar as medidas a fazer o forward guidance, justamente para dizer, olha, é nesse período em que as pessoas ainda vão ver a inflação subindo, tá? Podem ficar um pouco mais tranquilas, que eu já estou antecipando isso e por isso estou agindo da forma que estou agindo, né? Então, ele está fazendo
antecipadamente, ele está antecipando parte do orçamento de alta que ele queria ter dado. Né? Então, o que vai passar daí em diante? Né? Tendo antecipado já agora em dezembro o que ele vai fazer, e todos sabemos que ele vai fazer isso nas próximas 2 reuniões, é razoável, né? Porque pelo canal das expectativas, em algum momento esse aperto antecipado começa a fazer efeito, certo? Isso o que significa? Significa, por exemplo, né, que as expectativas em algum momento têm que parar de deteriorar, porque isso aqui não pode ser, sabe, não pode ser ilimitado, em algum momento tem que ter um ajuste. Em segundo, o aperto monetário em termos de taxas de juros de mercado tem que começar a fazer efeito, e isso tem que aparecer no dado de atividade. Né? Então, se pensa a história de um transatlântico, né, que é o Brasil, que está indo em uma velocidade acima do que ele usualmente costuma andar, certo? Aí você tem que apertar o freio, talvez com um pouco mais de intensidade, para fazer desacelerar. É nesse sentido que eu enxergo esse movimento antecipado. Ele está dizendo, bom, eu estou dando boa parte do aperto logo da largada e estou avisando que vou fazer isso, justamente para tentar suavizar essa desaceleração. Então, até março, eu acho que dificilmente veremos sinais de desaceleração da atividade. Estou falando de dados de economia, de varejo, dados oficiais. Dificilmente veremos isso, porque a inércia da atividade muito forte, ela é grande. Mas aí, então, quando chegamos na terceira reunião, quarta reunião, né, já teremos alguns sinais incipientes de desaceleração se a dosagem estiver funcionando. Deveremos ter, se não moderação, pelo menos as expectativas terão parado de piorar. Né? Teremos maiores definições do cenário externo também, que isso é importante, não podemos esquecer. Né? O Trump assume dia 20 de janeiro, então teremos já a parte das medidas. Há uma pressão muito grande no dólar, o dólar está num momento muito forte, justamente não apenas pela situação da economia americana, mas pela expectativa do que o presidente Trump pode fazer. Então teremos mais informação, o BC terá mais informação. Por isso que eu acho, e só para fechar essa parte, eu acho foi muito importante dar essa sinalização de que nessa travessia desses 3 meses, que aliás tem o adicional, certo? Que é o que eu chamo o primeiro grande teste da autonomia do Banco Central, né? Ele pode navegar isso aí com relativa tranquilidade. Então, quando chega, depois dessas 2 altas que esperamos de 100, ele poderá ter alguns sinais de que as coisas estão funcionando ou não, e aí então ele definirá se precisa de mais ou talvez esperar, porque 300 bases, que foi o que é muito juros. Sim. E Gino, essa comunicação a última, na reunião do Copom, foi muito interessante porque o Banco Central trouxe de volta esse instrumento do Forward Guidance, que foi adotado lá atrás, esteve presente durante muito tempo, né, como uma referência importante para os tomadores de decisão, e que o Banco Central decidiu meio que suspender seu uso ali. Nessa volta do Forward Guidance, de maneira tão clara e explícita, te parece fazer sentido do ponto de vista da ancoragem das expectativas? E assim como apareceu assim do nada, será que ele vai desaparecer também do nada o Forward Guidance? Ótimo ponto. Eu faria sobre ele 2 comentários, certo? Primeiro, em relação ao Forward Guidance, né, a crítica que usualmente se faz na literatura e na própria prática da política monetária, o Banco Central não pode oferecer o que ele não pode garantir, certo? Então, ele só pode dizer, pode prometer, entre aspas, alguma coisa, uma promessa condicionada, quando ele tem algum grau razoável de certeza de que esse talvez seja o cenário de fato mais provável, né? Essa é uma. E a outra, que eu vou complementar, que o ponto, a transição, esse fato do anúncio da transição, em esse período específico da transição, ajuda, e eu adicionaria um fator ao que você mencionou, que eu acho que foi o ponto mais importante, inclusive, na coletiva, né? Que foi, olha, a decisão não foi do Roberto Campos, a decisão, o comando, quem assumiu já, né,
quem assumiu as carrapetas, vamos falar assim, né, nessa festa, né, foi o novo diretor. Então, a questão é a seguinte, né? Então, qual é a coisa que merece ser destacada aqui? A questão é a seguinte, se entra banqueiro central, sai banqueiro central, a música sigue tocando no mesmo tom. Não há mudança, certo? Não há mudança de ritmo, nem ritmo no sentido musical das coisas. A coisa continua funcionando. Veja, essa reunião foi uma reunião com 5 membros do BC indicados por Bolsonaro e 4 indicados pelo Lula. A próxima reunião já será uma reunião com 7 membros indicados pelo atual governo e 2 remanescentes da indicação do Bolsonaro. Não é uma mudança trivial. E todos nós sabemos os ruídos que giraram em torno do anúncio. Então, poder dizer, Galípolo dizer, olha, fui eu que comandei, que o Roberto teve a gentileza de já me deixar nas carrapetas enquanto a música já estava tocando. Né? E fazer esse movimento dizendo, olha, não se preocupe, vai ter outra conformação da diretoria, mas a decisão já está tomada, certo? O aperto necessário, que nós julgamos necessário, ele vai acontecer. Então, acho que esse é um anúncio da maior importância, né? Ele é um teste, certo? Estamos falando por testes, é mais um teste desses 25 anos de teste que teve o regime de meta para a inflação. Em todos os testes, ele conseguiu sair bem, e eu não tenho dúvida que o regime vai sobreviver a esse teste adicional. E, Gino, nessa transição que traz consigo tantas mudanças, né, tanto do ponto de vista dos nomes, como do que pensam as pessoas que estão lá comandando o Banco Central, qual é a tua percepção sobre o que se sabe e o que se viu até agora nesta transição do Banco Central, em um momento em que o Banco Central é autônomo? Está tudo correndo como esperado? Está sendo irretocável essa transição? Ou há pontos de crítica, pontos de atenção? O que me parece, Nakagawa, que do ponto de vista institucional do Banco Central, certo, ocorreu da melhor forma possível, né? Eu acho que é uma boa prática, tá? Não necessariamente vai acontecer sempre, mas é uma boa prática, certo? Quem será o próximo sair, ter uma experiência, né? Ter feito o test drive antes de começar a dirigir, né? Desde esse ponto de vista, me parece que foi impecável e é mérito de ambos. Mérito do Roberto Campos, né? E mérito do Galípolo, né? Que souberam administrar ambos. Agora, do resto, né? Os problemas da autonomia parecem que estar mais fora do Banco Central do que dentro, né? É a resistência de entender que a autonomia é dada pela lei, né? Nesse sentido, por exemplo, né, aquele vídeo que foi apresentado, né, do presidente da República com o senhor Galípolo, o senhor Haddad e os outros 2 ministros, ele é desnecessário. Ele era desnecessário, porque a autonomia do Banco Central está garantida pela lei. Ela não depende da generosidade, da magnanimidade de quem esteja no turno. Exatamente por isso que se faz a lei, né? Então, ela é inócua, não acrescenta nenhuma informação a mais. O que interessa é a lei. O que interessa é a lei, os participantes. Eu acho que o senhor Galípolo, quando teve a indicação, né, se tinha uma grande dúvida se ele seria capaz, né, de tomar as medidas que forem necessárias, mas voltamos ao tema da coletiva, quando ele disse, não, a decisão foi minha, fui eu que puxei essa alta. Então, boa parte dessas dúvidas, certo, vai ficar de lado. Eu não vou dizer que 100%, porque precisamos que ele esteja lá, né, e ver o que vai acontecer, né, e eventualmente as pressões que porventura venha a sofrer. Mas eu acho que o início foi bastante auspicioso, né? Acho que foram muito felizes ambos no momento da transmissão de serem separados temas. E Roberto Campos dizendo, olha, o que está acontecendo do passado falo eu, do que vai acontecer daqui para frente é o senhor Galípolo, porque assim tem que ser. Muito bem. Foi uma transição absolutamente
republicana, né? Civilizada. Isso é absolutamente mérito dos dois, como você mencionou. E quando a gente olha para este vídeo, Gino, que gerou tanta repercussão no mercado e fez preço na sexta-feira, quando ele foi divulgado, a gente tem duas partes ali, né? A primeira, você já mencionou, que é quando o presidente Lula diz que vai oferecer as condições e vai respeitar a autonomia do Banco Central. E como você mencionou, já é um assunto que está lá na lei. O presidente só precisa cumprir aquilo que está previsto. Agora, a outra parte que chamou a atenção de muita gente foi quando o presidente Lula diz, num discurso que claramente foi lido num teleprompter, que caso seja necessário, ele estará atento a novas medidas. Esta foi a frase que ele mencionou quando falava de contas públicas. Qual que é a tua expectativa para esta possibilidade? Será que, de fato, teremos novas medidas sendo costuradas pelo governo diante da reação e da desidratação feita pelo Congresso Nacional nas medidas propostas para o pacote fiscal? Olha, eu vou fazer duas metáforas futebolísticas, afinal estamos no país do futebol, né? A primeira é que quando se joga fora de casa, o 0-0 é às vezes uma vitória, né? Sim. Então, só não piorar, certo? Já é um grande avanço. Definitivamente não é suficiente, precisamos muito mais do que isso. Mas eu acho que a classe política, e talvez tenha um pouco de torcida que a classe política sentiu, né, o movimento dos preços dos ativos, nesse sentido, e vai reagir. Então, acho que deve ter tido em algumas rodas em Brasília, dizendo, olha, não podemos brincar com isso aqui, né? Essa é a primeira sensação, de que vai poder fazer, né? E a outra metáfora futebolística também, quando o técnico está ameaçado, né, sai o presidente do clube a dizer, não, certo? O treinador conta com a confiança da diretoria e tal, e nós sabemos o que em geral acontece em esse tipo de situações, certo? Ou, para os mais antigos, como eu, de mais cabelo branco, né, na época na América Latina tinha todos tinham regime de câmbio fixo, os emergentes, de forma geral, né? Quando os países já começavam a sofrer perda de reservas, né? Estavam com câmbio fixo, saiu o ministro da Fazenda a dizer, olha, o nosso compromisso é sério, a gente não vai desvalorizar a moeda, né? E não desvalorizava a moeda até 2 dias depois que ficavam sem reserva e desvalorizavam. Eu acho assim, é nesse sentido que temos que tomar essa sinalização. O que eu consigo extrair dali, né? Metáforas à parte, né? É que acho que caiu a ficha, espero que totalmente, né, de que não há espaço, não há uma grande complacência mais com a situação fiscal brasileira, certo? Ninguém estava esperando, né, para usar os termos próprios, o ministro da Fazenda dizia, queria uma bala de prata, que o governo ia anunciar um superávit primário de 2,5% do PIB, daqui a de infinito, e que a dívida ia começar a cair. Ninguém pensava isso, certo? Mas todos assistimos ao anúncio do dia 27 de novembro, né? E vimos a conotação que teve, a forma como foi apresentado, não? Acho que a comunicação falhou, né? Se criou um evento político do que era a necessidade de dar um sinal econômico forte, de que, olha, estou de olho e vou fazer. Então, nesse sentido, eu acho que o presidente quis fazer é consertar, olha, não, tudo bem, eu já entendi, se precisar, vou fazer mais, né? Por enquanto é uma promessa, né? Muito bem. Gino, só para a gente terminar a nossa conversa, quando a gente olha para a política monetária em 2025, após esse término do ciclo de alta dos juros que a gente está vivendo, o que te parece mais provável para iniciar o processo de queda dos juros? Será que o que vai ajudar o Banco Central, aí usando a pérola futebolística, vai ser o ataque ou a defesa? Explico.
Será que vai ser por uma decisão do governo, de alguma medida fiscal? Isso ajuda o cenário macro e cria condições para o corte de juros? Ou será que vai ser esta coisa mais reativa do Banco Central de subir os juros e fazer com que a atividade desacelere e os preços desacelerem e volte a ter ancoragem das expectativas no futuro? Será que vai ser pelas medidas fiscais ou pela atividade esfriando? Eu acho que vai ser pelas medidas monetárias. Nesse sentido, é a segunda via, a caminho da atividade. Quer dizer, vai ser com dor. Infelizmente, vai ter que ser assim. Né? E esse é outro ponto importante na Kagawa. Né? E na verdade, é uma coisa que é meio um puzzle, né? um desafio, um challenge, um desafio para o mundo todo, que na maior parte conseguimos baixar a inflação e isso pode ter criado uma falsa sensação de complacência, de que a coisa está muito fácil, que conseguimos baixar a inflação na maior parte dos países sem gerar recessões. Esse episódio de inflação global foi um episódio muito particular em que não tem país com recessão no combate à inflação. Né? E parecia que baixar a inflação era muito fácil. E não é o que os livros, textos ensinam, e não é o que a história ensina. Né? Então, veja... E se me permite um parênteses, só para falar dos Estados Unidos, né? Estados Unidos está dizendo, então estamos tudo bem, a coisa os números estão fortes, a economia está realmente, aparentemente, um novo choque positivo de produtividade, mas você não consegue, ao mesmo tempo, ficar, como eu sempre digo, ficar otimista com atividade e com inflação. Se você começa a ficar muito otimista com atividade, certo? Muito provavelmente você vai ficar menos otimista com a inflação. Ou se você começa a ficar muito pessimista com a inflação, provavelmente é porque você está começando a ficar muito mais otimista com a atividade. Então, o que vai acontecer aqui é que para começarmos a ficar otimistas com a inflação, vai ter que ter necessariamente um momento que vamos a começar a sentir-nos muito pessimistas com a atividade, ou pessimistas, para não ser muito pessimistas. E isso vai ser uma novidade, porque, veja, nos últimos 2 anos, né, 23 e 24, você viu, todos nós sabemos o que aconteceu com as expectativas de crescimento, a surpresa para todos nós, certo? Deu crescimento que foi um pouco mais de 3% ano passado, e esse aqui ano provavelmente vai ser 3,5%. Então, vai ser efetivamente um baque, depois de 2 anos de crescimento, que não é um crescimento astronômico, mas é um crescimento que realmente surpreendeu. Vermos uma desaceleração, mas eu penso que a desaceleração será necessária se é que efetivamente queremos que a inflação volte à meta. E eu realmente acredito que o Banco Central quer fazer o seu trabalho e vai fazer o seu trabalho. Então, se precisar levar... Então, as taxas de juros, elas são consequência, certo? Elas são um reflexo, né, do cenário que o Banco Central vê e do que ele sinta que precisa fazer para cumprir o mandato dele. Dadas essas condições, que eu imagino que devem acontecer, de que estávamos conversando aqui, de a atividade se acelerando, as expectativas um pouco mais contidas, sem nenhuma exuberância, certo? Vai chegar um momento em que o próprio mercado vai ser o primeiro em que vai começar a precificar cortes. Tá? Sempre foi assim, e não tem nada de errado com isso, certo? Os mercados são muito eficientes, mas eles estão longe de ser perfeitos, né? Então, ele processa a informação, as informações vão começar a sair, atividades finais de desaceleração, e o mercado vai começar a precificar cortes de juros. Aí vai ser outro momento importante, que vamos ver o quanto sangue frio tem a nova diretoria, né, para fazer com que esse trabalho seja concluído. Não vai ser o primeiro sinal de desacelerar a atividade, que ele vai dizer, bom, a batalha já está ganha, vamos sair cortando os juros, certo? Ele vai ter que ter uma certa dose, ele tem que ser o primeiro, né, a alertar quando tem um aumento da inflação, e tem que ser o último a reconhecer que a inflação caiu. Né? Se ele fizer isso, eu acho que ele deve ter esse comportamento, o que vai acontecer muito provavelmente na segunda metade do ano que vem, quando começarem a aparecer os sintomas de que as coisas começam a funcionar, é que vai ser... Esse mesmo mercado, e não estou fazendo um julgamento de valor, esse mesmo mercado que hoje diz que a taxa não deveria parar de subir nunca, vai passar a dizer, olha, veja, essa taxa está exagerada, está claramente exagerada, precisa cortar. Né? E aí o que acontece? Aí a dinâmica se inverte, se as pessoas veem a inflação desacelerando,
começam a esperar menos inflação. Se começam a esperar menos inflação, né, então a inflação começa a cair de fato. Sim. E se a inflação começa a cair, certo? E se você não corta os juros, né, se as expectativas começam a cair e os juros não caem, né, o juro real começa a subir, porque não é de interesse do Banco Central. E aí o Banco Central vai ter que ir atrás e começar a cortar juros. Mas ele não pode fazer isso antes dessa sequência de acontecimentos se verificar. Ele tem que primeiro que ver a atividade desacelerando, as pessoas antecipando uma queda de inflação e vendo as expectativas caindo, o mercado começando a reclamar cortes, será um sinal forte de que estamos mais perto do fim do ciclo, e ele vai ter que segurar o volante com calma para aprofundar. O exemplo clássico na economia brasileira de um movimento desses, né, foi a desinflação com Ilan Goldfein em 2016 e 2017. Uhum. Não sei se você se lembra, quando ele assumiu em meados de 2016, todo mundo achava que trazer inflação à meta no final do ano seguinte era muito difícil, né? Que teriam que se mudar a meta, né? E ele falou no discurso de posse que, olha, veja, é desafiador, mas é possível. Ao final, ele ficou segurando, ele foi o único banqueiro central que ele não precisou subir juros, o Ilan só cortou, só cortou. E você vai lembrar como que acontecia com as expectativas, com a curva primeiro fechando, as expectativas de inflação fechando, e ele deixando e se mantendo frio, né? Um jogo de póquer, esperando que a inflação caísse. Vamos ver, né, se o Banco Central vai ter sangue frio para esse momento no ano que vem. Vai ser preciso ter sangue frio. A gente conversou com o economista-chefe da Azimuth Brasil Wealth Management, Rino Olivares. Rino, obrigado pela conversa aqui, pela aula sobre política monetária, e que tenha boas festas, você e sua família. Obrigado. Até logo. Boas festas para você também. Até logo.